Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao encontro com a Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, estamos celebrando a 32ª semana do Tempo Comum, dia 9 de novembro de 2020. A igreja celebra também a dedicação da Basílica de Latrão. E a festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de São Pedro, considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Catedral Lateranense foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino, no Templo de São Silvestre, Papa entre os anos 314 e 335. Celebramos em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Sejam todos bem-vindos nesta noite. E o evangelho que nós vamos celebrar ou proclamar hoje é o Evangelho de São João, no seu capítulo 2, os versículos 13 a 22. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, no templo, e encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fazendo então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura disse: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amados irmãos e queridas irmãs, muito alegre, motivo de satisfação, reunir este momento, um pouquinho desta noite, ao iniciar de mais uma semana, para nós encontrarmos. E nós refletimos sobre o Evangelho de hoje, a passagem que Jesus aproxima-se do templo de Jerusalém e ali percebe
o quanto as pessoas ou os comerciantes exploravam e não tinha noção de que o templo era um espaço ou é um espaço sagrado. E Jesus não deixou passar despercebido. Passou então um chicote de corda e foi derrubando tudo. Mesas, cadeiras, cambistas, e foi soltando pombas e boi. Dá até para a gente perceber o episódio da pequena cena, o desespero daquelas pessoas correndo de um lado para o outro, e aí levantaram e perguntaram: mas que sinal nos mostra para que age dessa maneira? Jesus respondeu: destruirei este templo e construirei em 3 dias, reconstruirei em 3 dias. E eles acrescentaram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus já estava falando do seu templo, da sua ressurreição, do seu próprio corpo. Pois bem, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos refletir sobre o que a passagem nos traz. Nossas igrejas, templos sagrados. Quando caminhamos aí pelas ruas da cidade, vejamos hoje as igrejas precisaram ser cercadas com grades altas, campainha, parecendo uma jaula, com perdão da palavra, mas necessário, mal necessário, pelo momento que estamos vivendo. Mas isso nos entristece. As igrejas precisariam estarem sempre de portas abertas, 24 horas se necessário fosse, e que todos entrassem ali com aquele sinal da presença viva de Deus e fazer oração, fazer meditação, contemplação num lugar sagrado. E muitas vezes o pouco que nós assistimos à Santa Missa, encontramos em comunidade, percebemos um lado afetivo dos irmãos, da comunidade, muita alegria por encontrar naquele espaço. E às vezes acaba provocando até uma falta de silêncio. Mas se necessário for, é preciso que nós conseguimos enxergar este momento como é um espaço sagrado e fazer dele realmente um lugar de oração. E não um quadro de zum, 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 e de barulhos, e de acerto de contas, e etc. e tal. Porque nos faz lembrar também a passagem do Evangelho de hoje, sobre o fim último de cada um de nós, que é a vida lá com o Pai. Mas aqui, enquanto caminhamos, devemos zelar deste templo no qual o Papai do Céu habita em cada um de nós. Também é templo do Espírito Santo. E dentro da Mãe Igreja, templo de pedra, nós somos muito amados filhos de Deus. E devemos conservar isso e levar bem a sério que nós chegamos nas nossas igrejas, nos nossos momentos de oração, e dedicamos ao menos um espaço da Santa Missa, um pouco antes e durante, dedicado para as orações. E que levamos o nosso templo Espírito Santo junto no coração,
e que nós fazemos o maior respeito, o maior silêncio, com bastante respeito e carinho. Convido a todos de vocês para que o Papai do Céu nos olhe com piedade, às vezes que nós não proclamamos o silêncio, às vezes que nós não obedecemos e acabamos com um momento conturbado. É necessário que nós dedicamos verdadeiramente este momento a cada um de nós, voltado para a casa do Pai, respeitando o seu ser e o ser do seu irmão que está do lado. Para todos que nos acompanham nesta noite de hoje, a Carminha, eu não consigo enxergar mais outros, o sistema hoje está meio difícil aqui. Vamos rezar juntos, todos que nos assistem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma boa e santa noite. Abraço fraterno e beijos no coração. Até!